Praz. Sim, ele jogou as fichas. Joguei. Os 3 que ele jogou no Madureira, ele não ia ganhar nada, porque ele jogou mais no Flamengo, ele não ia recolher nada, não ia ter nenhum fruto com isso. 7x3, 10x0 não é a mesma coisa. Quem apostou 10x0? 10x0. Você apostou no Flamengo e muito. E muito. Você foi no Flamengo. Você não assistiu a estreia do Madureira. Você está tentando capitalizar, um acerto que você não teve. Você não disse que o Madureira ia encrencar, ia empatar, que o Flamengo não ia ganhar. Quem aposta em 7x3 não aposta em 0x0. Eu acho que o torcedor rubro-negro... Mas eu dei a chance pro Madureira. Exatamente. Ele quer saber a nossa análise sobre o empate em Cariacica. Eu acho que está muito, nesse momento, centralizado. Acertei, errei. Isso não vem ao caso. Isso aí mexe com a nossa vaidade. Eu acertei. O Fã de Esportes quer saber sobre o jogo. Eu acertei. Acertou? Acertei. Não. Vou te contar um negócio. O Fã de Esportes gosta de falar que a gente errou. Ele adora. Eu acertei. Mais que sobre o jogo. Eu acertei. Vamos ver a explicação do William, porque ele falou 10x0. Ele falou 10x0. Mas eu acertei. 10 fichas a 0. 10x0, tu não dá opção nenhuma pro Madureira. Faz um favor, mostra aí. Mostra aí se eu acertei ou não acertei. Mostra aí. Vamos ver. Rebobina a fita. Tem alguma dúvida que esse time vai ganhar do Madureira? Não é questão de dúvida, William. É que você falou de uma maneira, um 10x0 assim, que parece que não precisa ter jogo. É convicção. E precisa ter o jogo. Precisa ter o jogo partida, e na minha convicção, vitória do Flamengo, all-in. Que 10 fichas no Flamengo. Tá bom. Mas não tem chance do Madureira ganhar? Eu acho que não. Nenhuma. Você viveu nesse estado. 1000 jogos, nenhum. Em 1000 jogos, em relação ao sistema. O Flamengo ganhará 999 e vai ter um empate. Contra o sistema. Pra mim é 9x1. 9x1, pronto, mas também é um número respeitável. Pô, em respeito ao futebol. Ô, William, só dá um mas tchau. eu vou dar o win. Dá um tchau agora que tá passando esse vídeo no vestiário do Madureira. Aí, ó, que o professor atenção, pegou vocês do Madureira aí, atenção, colocar aí na preleção. Conta pra ele, hein? Na preleção, eu dei all-in pro Flamengo, hein? Eu dei all-in pro Flamengo. Percebam o contexto. Porque jogador de futebol reclama de nós, jornalistas, porque a gente extrai um trecho do que o cara falou e quer faturar em cima. Agora é o contexto. Vamos dizer, o contexto. Primeiro, ele falou assim, não tem nenhuma chance do Madureira ganhar do Flamengo. Eu falei assim, não, nenhuma chance de ganhar. Ganhou? Não. Não ganhou. Depois o Praz me pergunta, em 1000 jogos, o Flamengo não vai, o Madureira não vai ganhar nenhum? Não, vai ser 999 vitórias do Flamengo e um empate. O que aconteceu ontem? Empate. O empate Tá dos aí o 1000 negócio, jogos. você quer? Puxa, é a casa decimal. Não, você cravou. Quando ele deu 9.99999, ele arredondou para 10. O papo tá ficando muito rebuscado pro meu gosto. Por favor, vamos ouvir agora o Vitor Pereira. Pra gente explicar esse empate ontem foi boa. Errei? Gostei. Não, empatou. Tem que botar no regulamento. Quantas casas decimais depois da vírgula? Isso é importante. Novo regulamento, o Praz é que vai cuidar. Vamos com o Vitor Pereira. O prato é ruim. Ele é pintado ali com tinta, como qualquer lugar, 9,5. Eu perguntei, esse é o das 9,5 mesmo, né? Tá indo pro Porto. Ele, você tá cego? Não é uma grosseria. A gente entende que ele... Fui está cego? Não estás a ver? Estás cego? Tipo, não é uma grosseria. É o jeito, só que nós estamos acostumados a outra cultura. E tem muito disso. Em entrevista do Abel, ele demorou um pouco a entender. Tem muito disso em entrevista do Vitor. Tem muito. Não exatamente como a calça do Fernando traz. Mas ficou boa. Ficou boa. Mas eu entendo quando ele fala que não necessariamente ele quis aquele termo ali para o estourado, tipo, vai ter uma ruptura muscular na semana que vem. Mas é algo mais... Temos que estar atentos. Vamos ficar com esse recado, que é melhor que os outros exemplos que a gente citou. Então, ele já adiantou que contra o Nova Iguaçu, time titular. E depois começa a desacelerar. Isso. Contra o Bangu, reserveira. Porque aí é pré-jogo contra o Palmeiras. Palmeiras, time titular. Claro. E depois tem o Boa Vista antes do Mundial. Reserveira. E muito ansioso, Rafael Prat, pro Flamengo e Boa Vista, dia 1º de fevereiro, que ele falou ontem. Não tem dúvida. O que a gente viu ontem foi o Flamengo com dificuldade para jogar em alguns momentos. Muito. Até um Flamengo me pareceu lento no primeiro tempo. Eu não sei o quanto a lentidão tem alguma ligação com um time possivelmente desgastado nesse começo de ano. Isso que o Praz falou é muito importante. Uma viagem a gente tem que lembrar. Na véspera. Então... Mas o Madureira também viajou para lá, né? Não, mas vamos combinar que a gente está falando que quem estava lento era o Flamengo. Não pode se contradizer. O Flamengo lento não conseguiu atacar o Madureira. Não é que o Flamengo imprimiu uma velocidade absurda e o Madureira se defendeu muito bem. São coisas distintas. Então, para a gente falar aqui da lentidão do Flamengo, aí você pode citar essa viagem que não é exatamente dentro do script do Campeonato Estadual. Eu não sei qual ligação que ela tem com essa condição física que o técnico do Flamengo já está salientando que alguns jogadores estão desgastados, que ele está vendo que alguns jogadores estão sentindo talvez um cansaço no terceiro jogo do Lucas ontem. Que saiu, por exemplo, né?
Agora, William, o que a gente tem de lembrar sempre é que o Vitor Pereira chegou ao Flamengo em janeiro, agora a comissão técnica dele já estava no Flamengo em dezembro. Eu não sei o quanto a comissão técnica, por exemplo, trabalhou essa parte física 15 dias ali do Natal até o Ano Novo, se eles chegando antes, se foi uma preparação física de 2, 3 semanas para depois o Vitor Pereira iniciar um trabalho, por exemplo, tático, um trabalho mais com bola. Tenho muita dúvida. Agora, é realmente surpreendente, técnico do Flamengo, depois do terceiro jogo do ano, o segundo com o time titular, né? Destacar que já há cansaço, ele observou desgaste no time. Eu não sei se isso chama muito a atenção. Um cansaço. O que eu acho é que, em condições normais, você virar e falar que o Flamengo teve uma grande exibição no fim de semana, sim, venceu há uma semana atrás e ontem empatou, a gente estaria aqui falando em oscilação natural, está dosando. O problema é que o Flamengo precisa acelerar algumas etapas em função do jogo do dia 28, em função do Mundial e talvez até em função da Recopa para o final de fevereiro. Então, a aceleração dessas etapas, ela muda também o debate. Porque o debate é, ora, como assim? Jogou domingo, jogou quarta e cansou. O que seria absolutamente natural de um início de temporada. Só que o Flamengo talvez não esteja no início de temporada tão natural por conta desse Mundial. Vá se cobrar um pouco mais de intensidade domingo, quarto e domingo, que é quando ele joga o fim de semana, sábado, domingo, quarto e sábado, quando joga novamente pelo Campeonato Carioca. E aí talvez não tenha ainda. Por isso, a explicação da fala do Vitor Pereira. Eu acho que a oscilação é natural. Você tem, sim, uma viagem ali início de temporada. Você está mirando o Mundial com o Real Madrid, aí você sai para Cariacica para jogar contra o Madureira. A rotação baixa. A motivação baixa, claro que baixa. Isso é natural. Você tá com a cabeça lá e tem aquela viagem pra Cariacica, aí o jogo não começa, aquela nhaca, mas isso aí aquela tá funcionando, isso não justifica. Resultado. Não. Independente do resultado, o Flamengo já começa numa marcha lenta. Podia ter feito 2 gols no segundo tempo, porque a gente já tá debatendo aqui a marcha lenta do início e por que não funcionou como funcionou contra a Portuguesa. O que eu acho é, tentando entender esse Flamengo de marcha lenta, eu acho que seria um movimento natural. Só que para início de temporada, com o Mundial batendo na porta, Supercopa batendo na porta, eu acho que o torcedor rubro-negro, até a crítica que esteja olhando para esse time, ele quer um pouco mais. Acho que o Flamengo vai precisar entregar um pouco mais para conquistar o que ele quer, só que nesse momento sofreu de uma oscilação que eu acho que é natural. A gente pode debater funcionamento de Gabriel com o Pedro ontem, movimentação do Arrascaeta, que eu nem achei dos piores, sabe? O que não funcionou na saída de bola, eu acho que tem muito mais a ver com uma apatia do que com uma Madureira que sufocou, acharam caminho para bloquear o Flamengo. Não vi assim ontem. Acho que muito mais passou pela passividade do Flamengo do que exatamente algo que alguém bloqueou. É natural, só que no começo de temporada com Supercopa e Mundial ali na frente, vai todo mundo estar querendo um pouco mais, como foi o Palmeiras no ano passado. Cobrava-se uma aceleração no início de temporada que não seria natural. Mas o planejamento do Vitor Pereira talvez não seja colocar o Flamengo com intensidade 100%, nem mesmo contra o Palmeiras. É mirando o Mundial. E pensando nisso, nesse caminho, para mim, faz parte desse contexto jogar como o Flamengo jogou, ter um jogo ruim. Ali é uma atuação muito pelo individual. Taticamente, do Flamengo, a gente deu mais espaços, mas muito porque o time ainda está com a perna pesada, a gente sente jogadores ainda longe do auge técnico, mesmo o Arrascaeta, que ontem até não dá para dizer que fez uma partida ruim, mas muito abaixo do que a gente está acostumado a ver. E por isso também o Vitor Pereira faz algumas mexidas que soam esdrúxulas. O Marinho voltando a jogar de lateral. Ele justificou, né? Por isso que é bom ouvir o treineiro, né? Ele justificou, né? Você não tem o Felipe Luiz, que está se recuperando. Então pode estourar. Pode estourar. Mas mesmo justificando, é um barulho desproporcional. Aí, mas pra que o Marinho? Já foi testado lá pelo Paulo Souza. Podia ter colocado 3 zagueiros. De fato. Porque ontem, Breler, sabe o que eu senti? Teve o torcedor do Flamengo. Gato escaldado tem medo de água fria, né? É torcedor do Flamengo, né? Olhou, lembrou do Paulo Souza. Não lembrou. Mas ele precisa entender o contexto. Lembrou, claro. Aí vem o contexto. Aí vem outra história. É a nossa parte aqui também. Começava o jogo com o Marinho deu de novo, não. No caso do Vitor diferente. No caso do Vitor Pereira, o Marinho não foi nem um teste de segundo tempo. Não, o Vitor Pereira... Solução de momento rápido. Eu imagino que não imagina usar o Marinho como lateral esquerdo, como ala. É solução, porque tinha um canhoto no banco, um lateral esquerdo não estava à disposição, outro lateral que poderia ser, que era o Ramon, foi vendido, já deixou de ser uma alternativa no banco, e só tinha o Marinho para jogar por ali como
solução imediata. Agora... O problema não foi o Marinho ali, né? Se ele A questão da intensidade, teve uma série de coisas. O Marinho ali na lateral. O Marinho foi a cereja do bolo do jogo. Exatamente. Todo mundo... O Mateusão entrando. O Mateusão não vai ser um jogador que vai entrar com regularidade. É a opção ali, uma das últimas opções para o ataque. Então, jogo de estadual entra, mas esse barulho também é porque a torcida do Flamengo ficou muito traumatizada com o Paulo Souza. Foi. Aí qualquer coisa que remeta àquela época já é tratada como uma ideia do técnico. E não é. Nesse momento da temporada, qualquer comparação entre Vitor Pereira e Paulo Souza, para mim, é descabida. E não faça sentido. Mas eu acho que Vitor Pereira com qualquer outro é descabida ainda. A gente tem de lembrar, claro que assim, tem situações, tem definição de Supercopa do Brasil no final do mês, Mundial no começo de fevereiro, Recopa também em fevereiro. Agora, é um treinador que no Flamengo, tudo bem que ele já estava no Brasil, mas no Flamengo ele dirigiu o time pela segunda vez ontem. Então, acho que comparar o Vitor Pereira, bem ou mal, com qualquer um nesse momento, é injusto com o próprio Vitor Pereira. Sim. E ele sabe a qualidade dos jogadores que ele tem, e ele imagina que vai ter muita cobrança se não tiver resultado, porque ele aceitou o Flamengo exatamente por isso. Viu no Flamengo uma possibilidade de ganhar tudo. E o sarrafo é lá em cima mesmo. A questão do estourar, de estar estourado, né? Isso, dessa carga, assim, eu já passei por isso algumas vezes. E principalmente não sei quem falou, mas se fosse uma pré-temporada normal, mas não é, porque a expectativa é muito grande, porque tem final contra o Palmeiras e depois o Mundial. De tu, dentro da pré-temporada, tu fazer um planejamento diferente. E às vezes, não por falta de respeito, não tratar esse jogo contra o Madureira como o objetivo principal da semana, que normalmente tu faz a tua programação, tu modela ela de acordo para chegar a 100% no jogo. De repente, a programação do Flamengo não passou por chegar a 100% nesse jogo. Sim. Ela priorizou algumas questões táticas, técnicas e físicas de treinamento para poder, de repente, abrir mão de um certo desempenho, performance nesse jogo, mas para ganhar lá na frente. Então pode ter sido uma parte do planejamento, não por menosprezar o adversário, mas pelo contexto todo da final contra o Palmeiras e do Mundial, de ter que fazer escolhas. E a escolha foi, de repente, priorizar algumas coisas que poderiam ser treinadas agora e que não poderiam ser treinadas para frente. E faria sentido, que é você ter uma semana de uma aceleração, de uma evolução e um pico de fim de semana. Uma semana cheia, passada, né? E aí um coletivo e agora você tem um sábado. E o sábado talvez possa ser um pouco esse pico de atitude. Mas isso entra... O Breler falou uma coisa aqui que me chamou a atenção. Que o torcedor também não quer saber isso no final da Não, lógico, exatamente. O time não ganha. Ele lotou o estádio. Vê o Marinho na lateral, vê o Mateusão. Pô, que isso? Paulo Souza de novo? É isso, é o pensamento do torcedor. Tem um companheiro nosso que, por exemplo, tem baita bom senso aqui nas discussões, etc. Mas ontem estava acompanhando o time dele e já estava pedindo a cabeça dos caras na segunda rodada. Isso é verdade. Já estava pedindo a cabeça de alguns atletas. Não que ele tenha muito bom senso no goleiro, mas é um cara mais ponderado. Mas ontem, segunda rodada, a versão dele torcedor é uma coisa ensandecida. Torcedor aí é relativo. Às vezes o cidadão está com alguma coisa acumulada, se for quem eu estou pensando, né? Não é de ontem. Ontem o cara só jogou e é o que já está arrebentando. Viu aí? Daqui a pouco vai poder falar. Se entregou. Se for quem eu estou pensando. Claro. Quem todos nós estamos pensando aqui, inclusive... Está na redação hoje, está na redação agora. Por um acaso ele veio parar aqui na bancada hoje. Pingou aqui. Caiu aqui na bancada. O Breler falou sobre assim, talvez não seja tão intenso contra o Palmeiras também. Sentença... Vocês acham? Não, eu acho que vai ser intenso contra o Palmeiras. Acho que o planejamento de recuperar. O tal planejamento que o Praz cita de onde vai ser esse momento alto ali da programação da semana, o Vitor está batendo na tecla desde a primeira entrevista que ele quer preparar o time para o jogo contra o Palmeiras. Ele está orando o jogo contra o Palmeiras. Tem o Mundial, mas ele quer esse jogo contra o Palmeiras. E acho que tem isso. Um time intenso contra a Portuguesa, fim de semana. Um time, aposto eu, um pouco mais intenso nesse fim de semana agora. E aí vai dar uma lacuna, uma janela de uma semana para o jogo do Palmeiras também. Que é essa aspas a preparação da semana cheia. Mais uma vez ele cita o Palmeiras. Acho que sim. Acho que ele vai querer esse time intenso e o mais perto possível, porque não estará preparado, mas o mais perto possível do que ele considera ideal para janeiro contra o Palmeiras. Mas esse é o ponto. Depois também desacelera contra o Boa Vista e aí volta para o Mundial. Eu acho que o Palmeiras é um pico ali da preparação para ele. Não dá para medir intensidade contra o Palmeiras. Tem que ir... Mas uma coisa não é menosprezar o adversário, né? É questão de fazer o planejamento dentro desse calendário maluco que o Brasil tem. Não tem como priorizar tudo. Aonde que eu vou tomar pressão aqui? Aonde que o jogo é grande? Aonde que a coisa pega? É o jogo contra o Palmeiras. Aí depois é o Mundial. Porque entre o jogo contra o Palmeiras, que jogue no limite que puder da intensidade que permite nesse momento da temporada. Depois o jogo contra o Idá Casablanca ou contra o Al Hilal, ele é quando mesmo? Dia 7 de fevereiro. O jogo contra o Palmeiras é dia 28. Isso. Sábado que vem. Sem ser sábado agora o outro. Mais de uma semana. Né?
Mas tem a viagem ali no meio também. Tudo bem, mas dá para recuperar, né? Claro que dá. E tem processos, inclusive, durante a viagem de recuperação. Assim, a viagem... Não, e com processos de recuperação. Tem time que treina em avião. É o que eu tô falando. Tem processo de recuperação no avião, né, Prazo? O pior Rapidinho, a viagem de quem que você falou? É o fuso. O que você falou? É o seguinte... Não, é porque o Pedro destacava, olha, teve uma viagem para Cariacica nesse meio da preparação, o jogo foi no Espírito Santo, tudo bem. Aí eu falei, até o Madureira viajou também. É que a gente fala, às vezes, a seguinte situação, Prazo, que não é o caso do Flamengo, há viagens que são muito desgastantes. Às vezes a aeronave não é adequada, não é a mais confortável. Não é o caso do Flamengo. A aeronave é maravilhosa. Não é pro Japão. O jogador fica com... Nós temos companheiros aqui que tiram férias, viajam e depois tiram mais férias para se recuperar da viagem. Tem isso? Tem. Já tirar o avião do corpo, como diria o outro. Exatamente. Descansar da viagem. Eu não estou entendendo. Você está apontando para mim por quê? Não, eu tô apontando para lá. Não, é uma questão física, mental. Não é física quântica, né? Física, mental e de saúde. Você precisa tirar a viagem do corpo ali. Claro. Viu? Conhece bem. Mas não estou falando que seja comigo. Mas também se entregou já. Falou do outro, se entregou também. Exatamente. Não é de você. É alguém parecido com você. Mas aí é o direito do trabalhador. Que está em contrato combinado não sai caro. Isso é verdade. Mas o meu ponto sobre chegar com a intensidade ideal contra o Palmeiras, mesmo que o Vitor Pereira queira, os torcedores rubro-negros, tem que chegar com o Palmeiras ali 100%, possivelmente a gente não vai ver a melhor versão do Flamengo nesse jogo. É natural. Sim. Jogo de Supercopa. Mas nem do Palmeiras. Nem do Palmeiras, viu lá. Então, pois é. Mas antes que você destaque isso, viu, Breno? Em relação ao jogo, mas que talvez não seja... Jogo de Supercopa, na maioria dos países, a gente percebe que os times ainda estão ali em fase de formação, os técnicos até fazem testes, mesmo sabendo que há um título em disputa. Então, existe esse contexto também. Não deixa de ser um jogo de estar quase dentro de uma pré-temporada. Se houvesse pré-temporada no Brasil, a gente falaria... Sim, jogo de abertura, né? Vamos esperar algo mais. Mas como não existe, faz parte desse início. E para o Flamengo é mais importante chegar aos 100% no Mundial do que contra o Palmeiras. Sim. Sabendo que existe rivalidade, sabendo que é um jogo que vale taça. A gente vai fazer um intervalo antes de ir pro